Gente, eu vou tentar explicar aqui com o meu esquema, tá? Para ser mais rápido. Então, o artigo é sobre o cenário e evolução das funções não canônicas das enzimas metabólicas no câncer e em outras patologias. Então, a gente tem que as vias de sinalização patológicas, elas promovem a regulação enzimática de enzimas metabólicas. Essa regulação, ela geralmente acontece para a função canônica, ou seja, catalisadora das enzimas. Mas as enzimas não promovem apenas funções canônicas, elas também promovem funções não canônicas, reguladas pelas mesmas vias de sinalização patológica. E dentro dessa função não canônica, que também é chamada de função Moonlight, nós temos aqui decorrência de papéis críticos que acontecem na célula, entre eles expressão gênica, progressão de ciclo celular, reparo do DNA, proliferação celular, apoptose, sobrevivência, remodelação do microambiente tumoral, e todos esses papéis críticos, eles desencadeiam a progressão de patologias de doenças, que em destaque a gente tem o câncer nesse artigo, né? Então, resumidamente, a gente tem a sinalização patológica afetando a reprogramação metabólica das células, que promove a ocorrência de processos celulares aberrantes, que a gente chama de não canônico, né? E isso promove o desenvolvimento de doenças, assim como o câncer. E no câncer, o que acontece? A proliferação descontrolada, adaptação das células tumorais, disponibilidade de nutrientes e oxigênio. E isso acontece durante o crescimento oncogênico e a metástase. Esses processos, eles não são apenas permissivos, ou seja, eles não apenas permitem que esses processos errosos, né, esses processos incorretos dentro da célula aconteçam, como eles causam esses processos, né, de progressão de tumor. E aí a gente tem um exemplo dos oncometabólitos, né, que eu preciso pesquisar mais a fundo, mas em si é um processo enzimático que promove a modulação da sinalização celular, que aumenta a malignidade, né, do tumor em si. Novamente, então, a gente tem atividades canônicas que promovem a modulação e a regulação funcional das enzimas, mas a gente também tem as atividades não canônicas e não metabólicas que promovem essa modulação para a regulação funcional das enzimas também, né? Entre eles aqui, a gente tem, por exemplo, as enzimas na via da glicose e a modulação enzimática na mitocôndria, que promove o efeito Warburg. Esse efeito, ele tem características de tem características das células cancerígenas, né? Também não pesquisei mais a fundo, mas seria interessante a gente dar uma explicada sobre esse efeito Warburg. E um exemplo de função não canônica nas enzimas metabólicas, a gente tem a função de hotspot. A mutação de hotspot, desculpa. Temos aqui essa enzima isocitrato desidrogenase, de sigla IDH1 e IDH2, em que sua mutação promove a atividade enzimática neomórfica e produzem, ao invés de AKG, que é o processo normal da enzima, ela deveria produzir essa enzima aqui, se eu não estou incorreto, ela acaba produzindo a D2HG, né? E a produção de D2HG, ela tem relação com malignidades, mieloides e tumores sólidos, por exemplo, o glicoma. Aqui tem uma explicação sobre esse processo, vou dar uma lidinha aqui. Então, o D2HG inibe competitivamente a atividade da enzima dependente de AKG, envolvida na desmetilação de histonas e DNA e na estabilidade de fator induzido por hipoxia, o baixo nível de oxigênio.
regulando a expressão de uma ampla gama de genes, incluindo genes metabólicos. Então, a gente tem funções. Então, a gente tem regulação espacial e temporal, promovida por enzimas metabólicas, que acaba prejudicando a progressão de patologias patológicas de doenças através de função não canônica e não metabólicas que regulam atividades celulares instrumentais. Eu não entendi se essa parte aqui, a minha interpretação, essa regulação espacial e temporal seria a interferência em espaço de tempo em que o processo cancerígeno acontece, né, a progressão da patologia acontece. E espacial eu entendi que é relativo à região do tumor em si, né, a região que o tumor abrange em si. Não entendi se esse aqui é realmente um processo bom, mas eu descrevi exatamente como está no artigo. Né? Ele citou, prejudica progressão patológica de doenças. Então, foi entendido aqui do artigo que os objetivos gerais estão em resumir e discutir o conhecimento atual, que sabemos sobre os avanços na compreensão das funções Moonlight das enzimas metabólicas, na expressão gênica, no reparo do DNA, na progressão do ciclo celular, na proliferação celular, sobrevivência, apoptose, remodelação de microambiente tumoral. E o objetivo específico é discutir o potencial de interromper essas funções Moonlight das enzimas metabólicas como terapia para o câncer. E aí a gente tem a figura que mostra os processos metabólicos que acontecem na via glicolítica e na via na mitocôndria em si, né? E a gente também tem os processos relacionados a essas outras enzimas que eu descrevi aqui, a IDH1, IDH2, AKG, né, ilustrados, né, lá dentro. E aí eu descrevi aqui que D2HG é o D2-hidroxiglutarato e o AKG é o aquetoglutarato. Agora eu estou estudando a próxima parte, que seria a explicação sobre a epinogênese, para explicar como que acontece esse processo, como que acontece essa interferência na metilação, acetilação e todos os outros processos para a inibição ou estimulação da expressão gênica em si e como isso pode interferir pode interferir nos processos cancerígenos. E aí eu posso fazer esse vídeo assim que eu terminar essa explicação.